Queridos, algumas coisas estão diferentes aqui na igreja. Eu lembro que eu estive aqui no mês de abril e pela primeira vez aqui na igreja eu gravei uma das mensagens transmitidas nos nossos cultos. Eu lembro que o meu sentimento, a minha sensação aquela noite foi muito triste. Foi muito difícil compartilhar a palavra com você porque eu via esses bancos, eu via esse lugar vazio. Quando eu falava, apenas eu ouvia o som da minha própria voz ecoando nessas paredes. Queridos, aquela noite foi difícil. Confesso que foi bem complicado para mim estar aqui naquele dia pela primeira vez, neste lugar, neste altar, para pregar, para compartilhar a palavra de Deus, sem ter ouvintes. Foi difícil. Porém hoje, queridos, o meu sentimento é completamente diferente. Hoje eu estou aqui com alegria. Alegria porque se aproxima o dia de nós estarmos juntos. Se aproxima o momento onde nós vamos dar um passo na direção àquilo que eu poderia dizer ou chamar de normalidade. Vamos dar um passo para o retorno, para aquilo que nós tínhamos antes. A comunhão, olho no olho, face a face. Ainda não vamos poder abraçar, apertar as mãos, dar aquele beijo gostoso na hora da comunhão. Não teremos isso ainda. Mas, apenas ainda, em algum momento, nós sabemos que esse dia chegará. Sabemos isso porque Deus, com certeza, continua cuidando de nós. Os avanços da ciência vão continuar acontecendo, logo teremos vacina, logo teremos a oportunidade de estar juntos. Estou feliz também porque alguma coisa está diferente. Você provavelmente já percebeu que este lugar está diferente, as cores estão diferentes, a decoração é outra. Mas mais do que isso, não apenas esse lugar é diferente, nós estamos diferentes. Eu estou diferente e eu espero que você esteja diferente. Espero que nesse tempo todo que nós estamos cultuando a Deus, distantes, cada um na sua casa, sem poder nos reunir, tenha gerado em nós alguma mudança, alguma transformação desejada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso então, queridos, eu me alegro por estar aqui hoje. Estamos preparando, as coisas estão mudando, nós estamos reorganizando. A mudança é feita para que nós tenhamos um ambiente mais agradável, um ambiente mais favorável às nossas transmissões. A partir de agora, então, estamos aqui na igreja filmando e transmitindo os cultos e por uma questão técnica resolvemos mudar o nosso ambiente. Então, queridos, as coisas estão mudando. E você? Você tem mudado? Eu espero que sim, eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha feito você mudar. Agora, se você não se sente transformado, mudado, renovado nesse período, ainda há tempo, muita coisa está por vir. O Espírito Santo de Deus quer fazer muito em nós, eu tenho certeza disso, e espero que você esteja pronto, preparado, com o coração aberto, para poder receber as mudanças que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós. Queridos, então, no próximo domingo, dia 11 de outubro, às 10 horas da manhã, alterando um pouquinho o nosso horário, às 10 horas da manhã, teremos o nosso primeiro culto presencial. Para que você possa participar desse culto, além de observar todas as recomendações que já foram transmitidas para a igreja naquele documento onde nós passamos as orientações, além de tudo aquilo, dos cuidados das pessoas que fazem parte do grupo de risco, das crianças, além de todas essas observações daqueles que devem ficar em casa. Além disso, para que você possa participar desse culto, você precisa se inscrever. Nós estamos pedindo que você se inscreva porque nós não queremos que ninguém saia de casa e chegue até aqui e não encontre mais vagas disponíveis para cultuar a Deus. Nós sabemos, já foi divulgado, que nós temos uma lei municipal que diz que nós podemos receber um determinado número de pessoas aqui dentro. Então, por isso, as vagas são limitadas. Então, queridos, hoje, assim que terminar este culto, assim que terminar essa transmissão, eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp e também no nosso Facebook o link para que você possa se inscrever. Basta você clicar lá naquele link, vai abrir uma página onde você terá que completar ali o seu nome e o seu telefone, para que a gente possa fazer contato caso seja necessário. Apenas isso, seu nome,
e o seu telefone. Então, as vagas que nós temos disponíveis estarão ali sendo preenchidas. Caso você não consiga ocupar uma das vagas, por elas já estarem preenchidas, não se preocupe, você vai poder cultuar de casa, porque continuaremos transmitindo. Nesse domingo pela manhã, então, faremos a primeira transmissão simultânea, ou seja, teremos culto presencial, mas também culto virtual, transmitido pelas redes sociais. Então, queridos, não se preocupe, se você faz parte do grupo de risco, se você ainda é criança, né, os menores de 12 anos, terão também, assim como tem tido até agora, uma mensagem especial para eles, logo que terminar a mensagem dos adultos. Então, você vai continuar podendo cultuar ao Senhor da sua casa, mesmo que você não possa estar conosco. Então, queridos, coisas novas estão acontecendo com a igreja está se adaptando, está mudando. E nós queremos que essa mudança gere em nós o resultado que o Espírito Santo de Deus deseja, almeja e planejou para nós. Queridos, eu peço a sua oração. Ore pela equipe, ore pelas pessoas que já se voluntariaram, ore por aqueles que ainda não se voluntariaram. Queridos, precisamos ainda de voluntários. Por isso, se você não faz parte do grupo de risco, se você tem condições de cultuar conosco, de estar aqui, de usar os seus talentos e dons, para que nós possamos ter toda a nossa estrutura funcionando, eu te convido, eu te apelo, participe conosco, manda uma mensagem para mim dizendo: pastor, eu posso ajudar. E aí então, no sábado, nós faremos uma reunião com todos, às 15 horas aqui na igreja, com todos os voluntários, para que possamos dar todas as orientações dos nossos protocolos de segurança. Então, queridos, eu conto com você, conto com o seu apoio para que você esteja conosco. Então, não se esqueça, hoje, assim que terminar essa transmissão, você vai receber no WhatsApp, dentro do grupo da nossa igreja e também pelas redes sociais, o link para inscrição no nosso culto. Eu espero você, então, que se inscreva e que domingo esteja conosco, ok? Queridos, agora eu quero continuar compartilhando a palavra de Deus com você. Toda quinta-feira nós temos falado sobre o que é ser discípulo de Jesus. E olhe, sinceramente, eu estou impressionado. Realmente, a leitura do livro Simplesmente como Jesus, do autor Max Lucado, que tem me ajudado a preparar os estudos sobre o que é ser discípulo de Jesus. Este livro tem me ajudado, eu tenho pesquisado não só nele, mas principalmente nele. Queridos, eu estou impressionado. Como esse livro tem falado comigo. Gente, tem sido realmente muito importante essa leitura. Deus tem falado ao meu coração, o Espírito Santo tem ministrado a minha vida. Eu tenho aprendido muito sobre o que é ser discípulo de Jesus através desse livro que eu recomendo para você. Simplesmente como Jesus, do autor Max Lucado. Queridos, então nós estamos toda quinta-feira fazendo esta revisão das nossas vidas, dos nossos conceitos, avaliando o que é ser como Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus. E hoje, queridos, mais um tema eu quero trazer para você. Quero falar sobre a maneira como nós enxergamos a vida, como nós olhamos a vida. A maneira como eu e você vemos as coisas que acontecem conosco, que acontecem ao nosso redor. Como lidamos com as situações adversas que passamos todos os dias. E ao passar por situações como essas, que sentimentos, que sensações e que pensamentos são gerados dentro de nós. Você deve lembrar que na semana passada nós falamos sobre os pensamentos, sobre pensar como Jesus, sobre confrontar os pensamentos que chegam até os nossos corações, passam pela nossa mente e nos fazem crer aquilo que Jesus não crê a nosso respeito. Por isso, queridos, hoje eu quero falar a respeito da maneira como vemos a vida. Porque a maneira como nós olhamos a vida, a maneira como enxergamos as circunstâncias que passamos, isso determina aquilo que sentimos, determina os nossos hábitos, determina também a maneira como nós nos relacionamos com Deus e como nos enxergamos como discípulos de Jesus. Agora, o fato é que todas as circunstâncias que acontecem conosco, todos os fatos que acontecem ao nosso redor, eles geram em nós sensações, reações, pensamentos. E como nós lidamos com isso tudo? O autor Max Lucado, ele chama esses momentos, essas circunstâncias em nossas vidas que geram esses sentimentos incômodos, ele chama isso de acúmulo de lixo. Muitas vezes,
Nós vivemos situações, e das situações difíceis que passamos, nós parece que nos apegamos a elas e guardamos o lixo daquelas circunstâncias. Veja bem, todos os dias nós passamos por momentos difíceis. Você acorda pela manhã e dirige até o trabalho e de repente alguém te fecha no trânsito. De repente, das pessoas que você mais valoriza, que você mais estima, chegam até você aquelas críticas mais duras. Talvez até mesmo você se sinta menosprezado pelas pessoas que você mais se importa. Você, querido, muitas vezes você se depara com situações onde as pessoas te passam para trás. Literalmente passam uma rasteira em você, abusam de você. As pessoas te furtam, te roubam. As pessoas levam aquilo que é seu. Você se sente traído pelos seus amigos, pelo seu cônjuge. Você se sente desvalorizado por circunstâncias e situações que acontecem conosco todos os dias. Nós vamos ao médico e recebemos uma notícia ruim. Nós lidamos com os nossos sonhos, planejamos, mas os planos não saem como esperado. E aí então nos sentimos fracassados. Temos que olhar para nós mesmos e dizer: eu não consegui, não foi possível, não deu certo. E tudo isso, queridos, vai se acumulando em nossas vidas se nós não olharmos para essas circunstâncias e para essas pessoas, para as pessoas que nos rodeiam. Se não olharmos para tudo isso como Jesus olha, tudo isso se acumula em nossa vida. E isso se torna lixo dentro de nós. Agora, queridos, o que fazer com a nossa vida? O que fazer para ser diferente? Você deve se lembrar que no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 22 a 24, Jesus diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo, ou seja, os olhos iluminam o corpo. Agora, se a luz que há em você são trevas, que tremendas trevas são? Uma completa escuridão. Queridos, eu creio que o que Jesus está falando ali não é simplesmente sobre aquilo que nós literalmente enxergamos. Eu creio que o que Jesus está falando não é apenas aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos, mas sim a maneira com que nós analisamos e compreendemos o mundo ao nosso redor. A maneira como vemos a vida. Não apenas as circunstâncias, não apenas as coisas pontuais, mas a maneira como recebemos tudo que acontece conosco. Vindo de circunstâncias que fogem ao nosso controle, vindo de pessoas que nós amamos ou não, mas que ainda assim nos ferem. Queridos, nós passamos por essas circunstâncias. E se nós não enxergarmos tudo isso com os olhos de Jesus, nós vamos simplesmente acumular lixo. Dessas situações, que como o autor diz, as situações por si só já são lixo. Mas a maneira de Jesus enxergar tudo isso, de Jesus ver tudo isso, Jesus consegue tirar ouro do lixo. Queridos, Jesus sabia tirar o melhor das piores situações, o melhor das piores pessoas. Foi assim, por exemplo, com o ladrão na cruz. Aquele que estava sendo crucificado com Jesus, que merecia a punição que recebeu, mas que Jesus viu dentro daquele homem o melhor, viu o arrependimento e lhe concedeu o perdão. Então, queridos, Jesus consegue fazer isso. E nós, será que nós conseguimos? É evidente que sim, porque Jesus jamais nos daria o exemplo para aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Jesus jamais esperaria de nós aquilo que nós não temos condições de dar. A palavra de Deus nos dá outros exemplos, exemplos de pessoas comuns como eu e você. Eliseu enxergou o mundo espiritual. O seu criado, o seu ajudante, não. Até que Eliseu orou e pediu a Deus que ele pudesse enxergar, que ele pudesse ver com olhos espirituais. E ele viu a realidade espiritual ao seu redor. Queridos, se isso foi possível com Eliseu, por que não conosco? Se Jesus, que foi totalmente homem, mesmo sendo totalmente Deus, se Jesus conseguia extrair o melhor das pessoas, enxergar o melhor das pessoas e das circunstâncias, por que nós não? Eu quero lembrar com você quando Jesus viveu o pior momento da sua vida.
E talvez você esteja pensando, mas Jesus era o Filho de Deus. Ele não sabe o que é viver como um ser humano. Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Eu sou um humano fraco. Queridos, Jesus viveu aqui exatamente como eu e você, com as mesmas fragilidades, com as mesmas dores. Aliás, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores. O problema é que quando nós nos deparamos com essa verdade bíblica, frequentemente o que nós fazemos é não acreditar que Ele levou todas as dores. Nós acreditamos que Ele levou, por exemplo, as nossas doenças. Porém, acreditamos que isso é verdade apenas porque se aplica à eternidade. Ou seja, em Jesus, na eternidade, a doença não nos atingirá. Reconhecemos também que as dores do pecado foram levadas por Jesus, porque na eternidade as dores do pecado não nos alcançarão mais. As consequências do pecado, a morte trazida pelo pecado, não nos atingirá mais. Porém, isso é apenas parte da verdade. A verdade é muito mais ampla que isso. Jesus levou todas as nossas dores, inclusive nossas dores emocionais, inclusive as feridas que as pessoas causam na gente, que as circunstâncias causam em nós, que nós mesmos causamos em nós. Jesus Cristo levou tudo isso e Ele passou por tudo isso. Jesus Cristo só foi capaz de vencer todas essas dores porque Ele sentiu todas essas dores no seu próprio coração, na sua própria carne. Tanto que Jesus, no Getsemane, Jesus ora profundamente angustiado. Queridos, Jesus, no Getsemane, pouco antes de ser entregue pela traição de Judas e conduzido à crucificação, Jesus clama a Deus profundamente angustiado. Você que já se sentiu angustiado, você que já teve momentos de profunda tristeza, de dores na sua vida, independente da causa dessas dores e dessa angústia, saiba que Jesus se angustiou muito mais do que você. A ponto do seu suor se transformar em sangue, Jesus passou por muitas dores. E queridos, a experiência do Getsemane nos ensina que as dores de Jesus passaram, por exemplo, por ter uma oração não respondida. Você já tinha se tocado disso? Nós sabemos o que é ter orações não respondidas. Afinal de contas, nós pedimos tantas coisas a Deus e muitas vezes não vemos essas coisas se concretizarem, acontecerem. Passamos por isso e dizemos que muitas vezes as coisas não acontecem porque simplesmente não é a vontade de Deus ou porque não sabemos como pedir. Mas no fundo, embora afirmamos isso, nos sentimos profundamente angustiados, tristes, doloridos, porque a nossa oração não foi respondida. E às vezes sofremos, entramos em depressão, brigamos com Deus. Mas Jesus também enfrentou isso. Jesus também teve a sua oração não respondida. É como se, por exemplo, o dono de uma fábrica de brinquedos, ao receber o pedido do filho, que gostaria de ganhar um brinquedo, simplesmente não lhe conceder o pedido. Queridos, imagina Jesus pedindo a Deus, seu Pai, Rei do Universo, que tem todo o poder e que concedeu a Jesus toda a autoridade, não lhe atender uma oração. Mas foi exatamente o que aconteceu. No Getsemane, Jesus ora pedindo a Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A vontade de Deus era outra, mas Jesus estava angustiado, profundamente angustiado. Queridos, Jesus sofreu essas dores. Jesus ora então ao Pai e a sua oração não vai ser atendida, ele sabe que não vai ser atendida, ele está profundamente angustiado porque sabe todo o sofrimento que vai passar. Mas ainda assim ele consegue orar e dizer, Pai, seja feita a tua vontade. E então, queridos, Mateus capítulo 6, capítulo 26, melhor dizendo, os versos 50, 51, 52, 53, esses versos narram o momento em que Jesus é preso. Judas se aproxima, Jesus faz essa oração angustiada, Jesus pede a Deus que passe dele esse cálice, esse momento. E aí então Judas chega. E como é que Judas trai Jesus? Com um beijo no rosto. E algo que eu nunca tinha percebido
fui perceber agora, quando li este livro, é que quando Jesus recebe o beijo de Judas, a maneira que Jesus trata Judas é profundamente diferente da maneira com que nós o trataríamos. Jesus chama Judas de amigo. Queridos, eu nunca tinha reparado isso. Nesse momento em que Judas se aproxima de Jesus, Jesus pergunta: amigo, o que é que você veio fazer? E é claro que Jesus não mente, nós sabemos disso. E eu creio que Jesus ali está realmente se referindo a Judas como um amigo. Não porque Judas tinha tanta estima por Jesus, mas porque Jesus amava Judas sinceramente como um amigo. Aliás, quando se referiu aos discípulos dizendo que ele não os chamava mais de servos, mas de amigo, Judas está entre eles. Ele está se referindo também a Judas. E aí, ao ser traído, ele reafirma o sentimento de amizade que tem por Judas. Os soldados, muitos soldados, vêm e prendem Jesus depois do beijo. Pedro tenta defender Jesus, saca a espada e corta a orelha de um soldado. Pedro foi humano, como nós, pura e simplesmente. De uma situação totalmente adversa, dolorosa, confusa, Pedro então age como um ser humano. Jesus, qual é a sua reação? Jesus olha para Pedro e diz: olha, você acha que se eu clamasse agora ao Pai, Ele não me daria aqui milhares de anjos para me defender? É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, não faça isso, porque isso é a vontade de Deus. Está para se cumprir a vontade de Deus. Queridos, Jesus, Ele consegue enxergar nesses momentos tão dolorosos, tão difíceis, tão angustiantes. Jesus consegue enxergar a vontade de Deus sendo feita. Pedro, que pouco antes tinha dito que para que prendessem Jesus, teriam que passar por cima do cadáver dele. E logo em seguida vai negar que conhece Jesus. Mas não apenas Pedro, todos os outros discípulos. Nenhum deles fica com Jesus. Jesus experimenta a dor da rejeição. Os seus amigos, aqueles que ele amou, não o acompanharam, porque tiveram medo de sofrer o mesmo destino de Jesus. Jesus Cristo viveu um momento de rejeição profunda. Mas em tudo isso, Jesus Cristo mesmo proferiu as palavras dizendo que isso era para se cumprir as Escrituras. Então, queridos, qual é a lição que tiramos a respeito de Jesus e dos momentos difíceis, das pessoas difíceis, das circunstâncias que nos causam dor? Qual é a lição que tiramos? A lição que tiramos, queridos, é que Jesus, quando olha para as pessoas que lhe traem, que lhe ofendem, que batem, que o coroam com espinhos, que o julgam injustamente, Jesus é preso e tem um julgamento fajuto. O condenam sem motivo. Como Jesus age, como ele sente com relação às pessoas que fazem tudo isso com ele, que batem nele de maneira covarde e que o penduram numa cruz. Como Jesus faz isso? Como ele lida com tudo isso? Em primeiro lugar, queridos, o que nós podemos perceber na vida de Jesus é que ele olhava para as pessoas e ele enxergava mais do que o simples ser humano. Jesus conseguia ver, por exemplo, que Judas estava sob a influência de Satanás. O evangelista João fez questão de registrar que Satanás entrou no coração de Judas e que Judas então tomou as decisões que tomou. Jesus sabia disso. Jesus não olha para as pessoas e enxerga nelas os seus malfeitores. Jesus sabe a influência de Satanás. Queridos, o Novo Testamento nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Jesus sabia disso. Então, por que é que nós vamos olhar para as pessoas que nos ferem e não enxergar que elas sozinhas não são culpadas? Jesus sabia disso. Ele olha para as pessoas e ele consegue enxergar além. Então, queridos, assim como Jesus olhou para Judas e o chamou de amigo, eu quero te convidar nas pessoas difíceis
que te ferem, que te machucam, que falam mal de você. Eu quero te convidar a olhar como Jesus e não enxergar nelas o seu grande inimigo. Tente enxergar as influências de Satanás na vida dessas pessoas e saber que a nossa luta não é contra carne e sangue. Jesus conseguia fazer isso. Jesus conseguia olhar para as pessoas e encontrar nelas o melhor, a ponto de chamar Judas de amigo no momento da traição. Queridos, eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso para nós é algo que nós classificaríamos na prateleira das coisas impossíveis. Mas, queridos, se Jesus pode, por que não nós não? Jesus também, queridos, ele olha para as circunstâncias e consegue enxergar Deus, a ação de Deus, a vontade de Deus. Por isso então, meus queridos, quando Jesus afirma que tudo o que está acontecendo é para cumprir as Escrituras, é porque ele está vendo ali o plano de Deus em ação. Você consegue ver? Você consegue olhar com os olhos de Jesus e perceber as circunstâncias que você vive como circunstâncias onde Deus está trabalhando em você e nos outros? Ver os planos de Deus em ação? Se você não consegue, eu te convido a clamar a Jesus, a olhar para a vida de Jesus e ao pedir ao Espírito Santo que trabalhe em teu coração e te ajude a ser simplesmente como Jesus, vivendo como um discípulo dele nos dias que ele nos deu. Vamos olhar para as pessoas como Jesus olhava. Vamos olhar para as circunstâncias como Jesus olhava. E então, ao fazer isso, não vamos acumular os sentimentos, as sensações e os pensamentos ruins. Porque Jesus, de um momento onde ele apanha, é traído, é julgado, ele consegue ver Deus e os seus planos acontecendo. Eu tenho certeza, se nós enxergarmos Deus e enxergarmos as pessoas não como nossos inimigos, nós com certeza não vamos acumular tanto lixo, tantos sentimentos ruins, tantos pensamentos maldosos que prejudicam a nós mesmos. Que possamos ser como Jesus, viver como Ele e enxergar a vida como Ele, para que sejamos iluminados. Assim como Ele mesmo disse, que os nossos olhos são luz para o nosso corpo. Que você viva na luz e não nas trevas. Que Deus te abençoe.